Vamos dar continuidade a 2 Coríntios. E aí, vamos ler? Pega a sua Bíblia, senta na sua mesa e vamos ler. Dia, graça e paz. Animada aí? A gente dá continuidade na leitura de 2 Coríntios. Ontem lemos o capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. E hoje a pretensão é ler 7 e 8. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia. Gratidão a Ti, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde e com disposição para continuar lendo a Tua palavra, conhecendo tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nós te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria divina, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, guiando cada palavra, Pai. Que traga a nós revelações, Pai, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais um dia. Maria Marques, seja bem-vinda. Vamos continuar. Capítulo 7. Amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui, Paulo já começa falando das promessas que ele terminou o capítulo 6, que ele colocou no capítulo 6. Serei o pai de vocês e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor. E aí ele pediu para que a gente não tivesse alianças com pessoas de fé diferente. Pediu cuidasse do corpo que é morada do Espírito Santo. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo de Deus vivo. E aí ele começou o capítulo 7 falando: amados, uma vez que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então ele continua lembrando. Bom dia, Mirce. Lembrando que somos templos de Deus, então purifique. A alegria de Paulo. Versículo 2. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los. Já disse que vocês estão no nosso coração, para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês, e grande é o meu orgulho por vocês. Sinto-me bastante encorajado. A minha alegria transborda em todas as nossas tribulações. Começa aqui com esse carinho aos Coríntios, colocando que tenho grande confiança em vocês, e grande é o meu orgulho por vocês. Que bonito, né? Depois ele cuidar com orientações, com exortação. Ele manda também uma carta de carinho, de consolo, de motivação. Versículo 5. Quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo tinha um carinho muito grande por aquele povo de Corinto.
aqui é só uma observação, bem rapidinho. Quando ele chegou a Macedônia, que ele colocou que não teve paz, né? Ele teve conflitos, não teve descanso. Fomos atribulados de toda forma, por dentro e por fora. Então, Paulo estava debaixo de uma palavra do Senhor. Paulo estava fazendo aquilo que era da vontade de Deus. E mesmo assim, Paulo se sentiu atribulado, sem paz. Ele colocou aqui conflitos por fora. Existia muita perseguição contra ele. Aquele povo ali perseguia muito a ele. E temores por dentro. Então ele também tinha medo. Ele sofreu de ansiedade. Mesmo você estando no centro da vontade de Deus, a gente corre o risco também de sentir essas coisas. O que não deve é permanecer nesse sentimento. Ele não colocou aqui explicitamente, mas com certeza Paulo ele recorreu ao Senhor. E logo depois o Senhor atendeu, porque Deus, ele colocou aqui abaixo, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então Tito chegou ali e contribuiu, né, para que aquela situação afastasse de Paulo. E aí é também um exemplo para nós. Nós precisamos também ter pessoas de nossa confiança. Ter irmãos, amigos e amigas que têm a mesma fé que a gente, que desejam as mesmas coisas, né, para o reino de Deus. E que a gente pode contar com elas. Que a gente não fique andando sozinhos. Então, não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Então, Tito ele foi consolado também para o povo de Corinto. E ele levou isso para Paulo. E Paulo se sentiu amado por aquele povo. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Porque Paulo, quando ele mandou a primeira carta, de 1 Coríntios, para aquele povo, ele ficou triste por corrigir aquelas pessoas que ele amava. Mas ele corrigiu. E aí eu fico pensando, pais, nós que temos filhos e quem não tem, mas tem sobrinhos, tem as pessoas mais próximas, que a gente chama atenção. A gente chama atenção porque a gente quer o bem daquela pessoa. Mas a gente fica triste quando a gente chama atenção. E assim eu tenho certeza que Paulo também. Paulo chamou atenção porque ele amava aquele povo, ele queria o bem daquelas pessoas. E ele estava vendo que aquelas pessoas estavam indo para o lado errado. E aí ele chamou atenção. Mas ele fala que o coração dele ficou entristecido. Porque ele sabia que aquelas pessoas também ficou tristes. Vamos dar continuidade. Versículo 8. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. E realmente, né? Quando você... ninguém gosta de ser chamado a atenção por algumas coisas. Mas quando isso acontece por um líder espiritual, vamos assim dizer, ele chama a atenção, é porque ele quer o bem. E aí, muitas das vezes, a gente não entende, a gente fica chateado. Mas se é da vontade do Senhor que ele está fazendo aquilo ali, para o nosso bem, isso vai trazer alegria logo depois, porque é para a nossa salvação. Muitas das vezes a gente chama a atenção de amigos, de parentes, levando a palavra, mostrando onde ele está errando. E a pessoa, quem entende, quem está com o coração aberto para receber, ela fica triste naquele momento, mas logo depois ela até agradece. Obrigada porque eu mudei os planos e eu entendi
de fato que eu estava errada e isso me fez crescer espiritualmente. E muitos não, ignoram, felizmente. Mas aqui ele coloca que a tristeza de Deus produz arrependimento e a tristeza do mundo produz morte. Versículo 11. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Então ele colocou, façam uma reflexão do que a tristeza de Deus provocou em vocês. Que dedicação, que desejo de provar a inocência, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa daquele que cometeu injustiça, tampouco por causa daquele que foi injustiçado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados em relação a nós. Por tudo isso, fomos encorajados. Então, tudo aquilo que produziu depois do arrependimento daquele povo de Corinto foi energia para Paulo, né? Para ele continuar o trabalho dele com o Evangelho. Além de encorajados, ficamos mais alegres ainda ao ver como Tito estava alegre, porque o seu espírito recebeu refrigério de todos vocês. Eu tinha dito a ele que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma que tudo o que dissemos era verdade. Assim, o orgulho que temos de vocês diante de Tito mostrou ser verdadeiro. Quer dizer, depois da correção, aí Paulo manda lá, né, um discípulo, o Tito, e Tito foi muito bem acolhido por aqueles coríntios. Ele mostrou amor e ainda falou para Tito, né, do carinho que tinham por Paulo. E Paulo, ao ouvir isso, se sentiu bem. A afeição dele por vocês fica ainda maior quando ele se lembra de que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Que bonito. Terminou colocando que aquelas pessoas que ele corrigiu, hoje é orgulho para ele. Então, que a gente também tenha isso. A gente também, quando vê um irmão, uma pessoa no caminho errado, a gente não julgar. Fulano está fazendo aquilo de errado. Não. A gente procura uma maneira discreta de levar a palavra para aquela pessoa, dizendo a ela que ela está errada, que ela precisa mudar de postura. E depois a gente vai ver o fruto. Capítulo 8. Incentivo à contribuição. A contribuição. Capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De modo que pedimos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês.
aqui Paulo começa o capítulo 8 mostrando a generosidade do povo da igreja da Macedônia. Colocando aqui que mesmo estando num momento de profunda pobreza, profunda dificuldade financeira, aquele povo demonstrou generosidade de livre vontade. Eles pediram foram insistentemente, né? Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então Paulo coloca aqui que mesmo no momento de muita dificuldade daquele povo da igreja de Macedônia, eles contribuíram de coração. E aqui ele continua, no versículo 7. No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra e no amor que têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. E aí Paulo começou falando, né, da generosidade do povo da Macedônia, e aí colocou para o povo de Corinto, também elogiando aquele povo, né, que estavam transbordando na fé, transbordando na palavra de conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por ele, né? E ele coloca. Então, também agora, vocês vão contribuir financeiramente também. Salvador, bom dia. Transbordem também nesse privilégio de contribuir. Quer dizer, o amor não deve ser demonstrado apenas com palavras, com gestos, com sentimento. Não. É também com atitude. E nesse caso que eles estavam levantando uma oferta para alguém que estava com necessidade, as pessoas tinham que demonstrar amor contribuindo financeiramente para mudar a situação daquelas pessoas. E aí Paulo coloca aqui, se vocês estão transbordando na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transborde também neste privilégio de contribuir. Versículo 8. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Amam mesmo? Ou estão só falando, mandando um coraçãozinho? Se ama mesmo, vamos contribuir de alguma forma. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Paulo, ele faz um apanhado assim, que aí traz para nós hoje. Jesus era o mais rico de tudo, que ele era Deus, estava na glória, no reino, deixou toda aquela riqueza dele para viver aqui na terra como homem, e ainda em algumas passagens ele coloca que ele não tinha nem casa, né, fixa, não tinha morada determinada. Então ele se fez pobre, sendo rico, se fez pobre por mim e por você. E muitas das vezes nós temos condições e ficamos analisando ainda se vamos contribuir ou se não vamos contribuir para o reino de Deus. Aí ele coloca aqui no versículo 10. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora, completem a obra, para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Quer dizer, se você estava com desejo, o ano passado vocês contribuíram, e esse ano demonstraram desejo. Então não deixe esse desejo passar não, contribua logo. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Então, não vamos passar também necessidade para demonstrar que estamos contribuindo. Nós vamos contribuir conforme aquilo que temos.
conforme a nossa posse, conforme a nossa condição. Não tirar daquilo que a gente não tem, passar para alguém, ajudar alguém e ficar necessitado. Não é nesse caso que ele colocou. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Versículo 13. De Gé, bom dia. 13. Não se trata de que outros sejam aliviados, enquanto vocês são afligidos. Aquilo, né? Mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, Paulo está dizendo, não vão aliviar a situação do outro e ficar passando necessidade. Não. Porque se você fizer isso, você vai fazer e ficar triste. E o Senhor não quer. O Senhor quer que a gente contribua e o coração esteja alegre. E ele está colocando... cadê? Que você vai contribuir com aquilo que você vai contribuir de felicidade, alegre, né, gratidão. E quando você contribui de coração aberto, desejando, você vai aliviar a situação do outro e ele vai transbordar depois, ter fartura, e depois, se você também estiver passando por alguma dificuldade, ele também vai suprir a sua necessidade. Então, haverá igualdade, como está escrito. Quem havia recolhido muito, não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Então, todo mundo vai ficar satisfeito. Tito é enviado a Corinto, versículo 16. Graças a Deus por ele ter posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo. E por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é admirado por todas as igrejas pelo serviço prestado ao Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos levar esta oferta. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta, pois temos procurado fazer o que é correto, mas apenas aos olhos do Senhor, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então, Paulo está colocando que ele não vai levar o dinheiro sozinho, ele vai levar com o irmão, com um irmão que é honesto, que quer mostrar que prestar conta desse trabalho, que a origem, que o dinheiro, que a oferta levantada pelos irmãos vai de fato ser entregue atingindo aquele objetivo almejado, que vai ter clareza, que não vai ter nada feito de forma camuflada, errada, não vai ter desvio. É isso que eu creio que seja o que Paulo estava falando, né? Versículo 22. Além disso, enviamos com eles o nosso irmão, que com frequência e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado, e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes das igrejas
uma honra para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Paulo, ele deixa essa missão, esse recado, essa orientação para nós, para a gente contribuir conforme aquilo que temos. Aliviar a situação de outra pessoa hoje, tirar ela daquela dificuldade que ela está passando, pode ser também que no futuro, em alguma situação, elas também vão nos ajudar. Não significa que seja só financeiramente, mas que porque muitas pessoas falam, não, eu tenho muito dinheiro, eu não vou precisar. Mas o ser humano, ele não precisa do outro irmão só na questão financeira. Nós precisamos de várias formas. Tem situações que a gente depara que dinheiro nenhum paga, mas que o apoio de um irmão, de um amigo, é o suficiente. Nós achamos capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês. E Paulo continua falando para os coríntios que eles estão dando orgulho, eles mudaram de postura. Ele mandou a primeira carta, fazendo as correções, e eles demonstraram arrependimento e mudança. E aí Paulo continua colocando aqui, não perde a oportunidade de falar desse orgulho que ele tem pelos coríntios. Porque Paulo sabia a situação que ele recebeu aquele povo. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos. Contudo, envio os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim, achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Então, Paulo está colocando aqui: eu amo tanto vocês que eu não quero que vocês passem vergonha diante dos macedônios. Eles prometeram lá uma oferta generosa. E aí Paulo vai pegar essa oferta. Ele está colocando, vou mandar alguém antes. Gente, vou tomar água de novo. Vou mandar os irmãos na frente para organizar junto com vocês, para quando eu chegar aí com esse pessoal, não pegue vocês despreparados. Olha o cuidado que ele teve, né? É isso que a gente faz, as pessoas que a gente ama. A gente organiza as coisas, a gente orienta, dá alertas. Então Paulo estava fazendo tudo isso aqui, orientando aquele povo de Corinto a se organizar com antecedência, para quando ele chegasse lá com aquelas pessoas, se os macedônios fossem lá também, antes, não pegasse eles despreparados. Paulo encaminhou essas pessoas com esse cuidado todo. Olha, vai, organiza tudo. Quando a gente chegar lá, vai estar tudo certinho, do jeitinho que eles prometeram. Eles não vão ser envergonhados. Eu achei muito cuidado aqui de Paulo em relação a essas pessoas. Então, ele continua. Versículo 6. Semear com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia com moderação também colherá moderadamente. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração,
não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Paulo coloca aqui a contribuição como semente. Você vai colher conforme a quantidade que você plantou. Ele colocou: se você semeou moderadamente, também vai colher da mesma forma. Se você contribuiu de forma generosa, também vai colher, terá uma colheita generosa. Então ele coloca que a nossa contribuição é uma semente. Então que a gente também possa analisar que semente nós estamos semeando. Muitas das vezes nós queremos uma colheita farta, mas não plantamos. Como vamos colher essa fartura se nós não plantamos? Então precisamos plantar. E o plantar, eu não falo aqui só de dízimo, de ofertas, mas também em ajuda ao próximo. Você contribuir com a situação de alguém. Muitas das vezes a gente fala que a gente está apertado, não sei o quê, mas nós estamos comprando coisas que a gente poderia sobreviver sem aquilo. E em muitas situações nós conhecemos, na mesma época que a gente faz aquela compra, que a gente sobreviveria sem aquilo, que a gente passaria sem aquilo. Nós estamos vendo umas pessoas passando necessidade de alimentos, que não tem como sobreviver sem ela. E é melhor você deixar de comprar aquilo que você estava pensando, que você pensa assim: eu vou sobreviver sem isso? Vou. Então pronto. Eu vou deixar de comprar isso e vou fazer uma cesta básica e vou levar para alguém. Tenho certeza que Deus vai se alegrar muito mais. Então aí também já é um plantio. Nós estamos semeando. O versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Versículo 12. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e por sua generosa solidariedade com eles e com todos os outros. Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Que lição. Eu vou ler aqui novamente aqui em cima. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também o suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Aquele que supre a semente. Quem é que nos dá a semente? É o Senhor. Então ele coloca aqui que se a gente pegar a semente e a gente guardar, a gente não plantar, ela não vai se multiplicar. Ela vai secar, vai acabar. E eu estou colocando que cada vez mais, foi o meu entendimento. Se você pega a semente, se você semeia, se você planta, ela vai multiplicando. O Senhor vai
O Senhor, ele vai garantindo os frutos. Vai garantindo que essa semente ela vai frutificar, que ela vai multiplicar. Agora, se a gente prende ela, aí ela não tem como. Ele coloca: também o suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Se for justo, então receberá a multiplicação. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, com saúde, com paz, com alegria, no financeiro também, para não faltar, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. Tem como a gente ser generosa com alguém que está passando por uma aflição ali, um problema, e você também tá? Tem como a gente ser? Não tem. Então, quando ele colocou aqui, eu tô levando para esse lado, né, gente? Para que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Qualquer ocasião. Você chegou numa pessoa, ela está triste porque ela perdeu um ente querido. Você está tão bem, tão tranquilo, está em paz, está com Deus. E você tem condições de levar ali um consolo, um abraço para aquela pessoa. Se a pessoa está passando por uma situação financeira, você também tem recurso para você levar e você suprir a necessidade daquela pessoa. Se aquela pessoa está passando por uma situação de saúde, você também está tão bem nutrida da presença do Senhor que você vai levar uma oração para aquela pessoa. Terminamos o capítulo 9. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Então Deus, ele fica grato com a forma que a gente ajuda o próximo, ajuda o nosso irmão. Viviane Nogueira, bom dia, Viviane. Estamos aqui concluindo o capítulo 9 do livro de 2 Coríntios. E amanhã estaremos aqui. Amanhã é sábado, estaremos a partir das 6 horas. De 6 a 7, para darmos continuidade à leitura de 2 Coríntios. Vamos fechar aqui para não estender muito, né? Já lemos 3 capítulos. Então, que o Senhor continue nos abençoando, abrindo o nosso coração para que a gente seja generosa e Ele também traga prosperidade para a nossa vida, mas que Ele também nos dê esse espírito de generosidade, esse espírito de contribuir com o próximo, de ajudar as pessoas. Não só ficar querendo guardar para nós, mas tudo aquilo que chega à nossa mão, que a gente também pense no próximo. Nunca pense assim, se você quiser você vai trabalhar. Muitas das vezes, aquela situação chegou na sua frente. Já pensei muitas vezes, você tá na rua e chega alguém ali, um drogado, um alcoólatra, sei lá. E aí a gente pensa, vou dar não, que ele vai comprar bebida. O Senhor não tá querendo avaliar ele. O Senhor tá querendo avaliar a gente, nós. Se ele pediu foi para comida, se ele vai mudar, problema dele. O Senhor tá avaliando o nosso coração. Não é a situação dele. Muitas das vezes ele está naquela situação e é justamente para nos consertar. Porque nós já vimos aqui na palavra muitas situações assim. Então o Senhor, ele nos testa também. Ele também nos vê se a gente merece. Se a gente merece receber mais. Porque ele colocou aqui que a nossa semente ela vai multiplicar conforme se a gente plantar, né? Se a gente semear. Se a gente não semear, se ele vê que a gente não merece ganhar mais, receber mais, porque aquele pouco que nós temos, a gente está guardando, então para que receber mais? Não é mesmo? Então, que o Senhor, ele nos capacite, nos dê sabedoria, nos direcione nesse sentido, de forma que a gente seja, a gente contribua na igreja, com ofertas, com dízimo e com as pessoas que também precisam. Amém? Tudo é ensinável, né? Vamos orar fechando? Oremos. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade de conhecermos um pouco mais da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, discernimento, o Senhor tem nos dado disposição para estarmos aqui, meu Deus, conhecendo mais da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, esteja conosco, o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos direcionando, nos dando a sabedoria divina, Pai, para que possamos fazer tudo aquilo que agrada o Teu coração. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, gente? Amém, amém. Até amanhã, 6 horas. Estaremos aqui dando continuidade à nossa leitura. Amanhã, 10. Estamos fechando o livro de 2 Coríntios. Daqui para frente, o Novo Testamento vai ser rapidão, a gente fez, porque os livros são pequenos. Então, nós estamos próximos de fechar o Novo Testamento. Amém? E aí, começaremos a missão do Primeiro Testamento. Amém, pessoal? Até amanhã. Jesus continue nos abençoando.